Boa tarde, galera da Deriva, boa tarde, Petri, boa tarde, Guilherme. Bom, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado Guilherme se ele já teve algum tipo de experiência com meditação relacionada à projeção astral, se ele acredita que isso é possível e se ele já teve curiosidade, já estudou sobre o assunto e se isso está aplicado ou não no dia a dia dele, né, ou nos tipos de meditação que ele faz. Boa. Não tem nada a ver com o tipo de meditação que eu faço. Embora existam técnicas iógicas para projeção da consciência para fora do corpo. Sim, eu já vivi e estudei isso a fundo, porque acho que ele não acompanhou isso do outro programa, mas eu fui o menino médio da Ana Maria. Então, durante muito tempo, toda essa coisa de fenômenos espirituais fez bem parte da minha vida. Sou muito amigo de um cara que já veio aqui também, né? O Wagner Borges. Sim. Um cara que fala de projeciologia, eu gosto bastante. Mas eu não acho que ficar indo atrás de fenômenos que sejam externos ao meu corpo e à minha mente vão me levar muito a muito lugar. Porque, primeiro, você não tem parâmetro para saber e medir que essas experiências fora do corpo são de fato o que você está explicando sobre elas. E se você está fazendo isso só para ter uma espécie de escapismo, uma espécie de superpoder em relação a isso. Mas, eu fiz até fiz um vídeo lá no meu canal sobre isso. É Guilherme Romano no canal, se você quiser olhar. Meu encontro com Bhairava. A história que eu contei de um yogi que eu conheci lá em Kedarnath esse ano. E eu vou contar essa história de novo, porque vale a pena pra gente ilustrar como é que é a diferença da perspectiva sobre essa coisa de mediunidade dentro de um caminho espiritual sério, como o yoga, ou como o budismo e tal, que vai fazer a prática com fundamento. E essa coisa da gente fazer isso como se fosse um curso que desse para fazer um final de semana para aprender a chamar de projeção astral qualquer sonho, qualquer imagem onírica que eu tenho. A gente estava em Kedarnath, que é um dos pontos mais altos ali dos Himalaias de Garhwal, frio pra pelga. Daí passamos por uma cerimônia e o monge que estava efetuando a cerimônia no alto de um morro cercado de montanhas. Ali era o cenário de Himalaia que a gente imagina, sabe? Aquele monte de montanha nevada, lá Senhor dos Anéis e tal. Daí ele falou assim, vão lá na minha casa, eu cozinho um praçada pra vocês, que é uma comida consagrada. É um rango, uma gororoba. Daí tava eu e mais alguns alunos, e a gente entrou na casa do cara, que era uma casa de lata, assim, tipo, era sabe, tipo telhado de alumínio, assim. As paredes eram isso, o chão era de isopor e tal, tudo muito rústico, né, uma barraca mesmo. E tinha uma sala para você deixar os sapatos, tinha outra sala que tinha um santuário, tinha uma estátua grande de Kali, assim, muito bonita. Ele começou a conversar com a gente e tal, ele falava muito pouco inglês, mas a gente começou a conversar com ele. Como não cabia todo mundo lá, ele chamou a gente para a terceira parte desse barraco, que era a cozinha. E ele começou a cozinhar para nós, e eu tava sentado, eu, Gabriel e mais acho que 2 pessoas, um amigo meu que é terapeuta ayurvédico. De repente um cobertor se mexeu, eu falei, eita porra. Debaixo do cobertor saiu um cara de tanga, suando profusamente, na neve, todo mundo de roupa de frio, e o cara de tanga, assim. Ele só tava com o cobertor pra não ser incomodado. De fone de ouvido e meditando. E aí, ele começou a ouvir o nosso papo, eu perguntando sobre os funcionamentos dos templos lá, ele começou a informar pelo celular. Ele digitava, falava, eu tô em voto de silêncio, tal, não sei o quê. E, bom, teve várias coisas que eu contei sobre a minha experiência com esse cara. Não vou ficar arrastando mais o tempo de vocês, mas porque foi muito impactante o que ele fez comigo, assim, me levou a estados que eu nunca tinha vivido até então. Mas o que me chamou a atenção foi que ele falou assim, eu tô meditando, eu tô fazendo esse voto de silêncio, estou há 9 meses sem falar, vou ficar mais 9 meses, porque eu estou preparando meu corpo para fazer uma viagem astral para ir para Shambhala. Shambhala é tipo um reino onde só os mestres habitam e tal. Se você acredita nisso ou não, não é o que importa. O que importa é, o cara é um super yogi, com um nível de controle corporal tal que ele tava na neve sem sentir frio. Ele tava fazendo mais de 1 ano de silêncio e profundas práticas meditativas para ter um samadhi, para ir até Shambhala, aprender com os mestres e voltar. A gente aqui no Ocidente supõe que entende sobre mediunidade, fenômenos espirituais, e a gente banaliza isso tudo com curso de YouTube. Até no meu canal aparece às vezes propaganda. Vem aprender a desenvolver sua mediunidade. Fala, mano, como? Como no meu canal que critico isso o tempo todo aparece uma propaganda dessa? Eu não tô dizendo que não existam esses fenômenos espirituais. Eu tô dizendo que algumas pessoas têm espontaneamente esses fenômenos e dão mais explicação sobre eles do que elas de fato sabem. Mas quem de fato sabe sobre essas coisas pouco fala, e quem de fato sabe sobre essas coisas
pratica isso de um jeito muito sério, muito rigoroso, que a vida que a gente leva não coaduna. Você acha que a pessoa que não tiver bem assessorada, bem preparada e for se meter com essas coisas pode, sei lá, enlouquecer, ter um prejuízo mental para sempre? Sim, absolutamente sim. E nem só com mediunidade. Assim, o problema dessa coisa de querer se meter com essa parada da mediunidade de forma atabalhoada, de forma à moda caralha, é que primeiro você começa a desenvolver um senso de eu sou super especial e poderoso e cremoso e gostoso, que não tem nada a ver com o caminho espiritual. Mas você, por mais que você vá com aquele discurso espírita de que eu sou o cisco do cisco, eu sou pequeno, quando você começa a desenvolver, ou supor que você desenvolve qualquer habilidade que as outras pessoas não têm, é pra você suprir essa carência e falar assim, nossa, eu sou realmente diferente, né? Eu tenho umas paradas aqui que são muito legais. E eu não tô dizendo que essas paradas não existam, elas aconteciam e acontecem comigo até hoje. Eu só acho que as explicações que a gente dá pra elas e a soberba que a gente tem de achar que entendeu sobre tudo isso é muito tacanha. Porque o que eu mais vejo são supostos médiums supondo que fazem curas e milagres e tudo mais, e que são pessoas absolutamente desastrosas nas suas próprias vidas pessoais, que são pessoas absolutamente falidas dentro dos seus âmbitos emocionais, sabe? É mais para suprir a power trip da pessoa do que sobre transformação. E sim, tem o outro lado dessa história que é, quando você mexe com o oculto responde. E não foram raros os casos de pessoas que quiseram abrir essas portas para essas power trips e achavam que estavam fazendo evocação de anjos e tal, e que estavam evocando coisas não humanas e muito sinistras. E as mentes dessas pessoas estavam se partindo no processo, assim. Eu vi coisas bem loucas nesse sentido, assim, de pessoas que achavam que sabiam o que estavam fazendo nesse campo espiritual e cujas mentes estavam indo pro buraco, assim, a pessoa ficar piroqueta das ideias, porque estava evocando forças que não entendiam como controlar e como conduzir e tudo mais. Eu acho que, na dúvida, não ultrapasse. É tipo o que aconteceu com alguma pessoa? Ela ficou doente ou ela... Ela começou a ficar esclerosada, numa idade muito nova para isso, assim. As ideias não coadunavam, ela estava completamente errática, com pânico e tudo mais, assim. A pessoa começou a ficar bem zoada mesmo, assim. Começou a produzir um comportamento de um esquizofrênico. E quando ela se examinava, não havia esquizofrenia diagnosticada. Mas quando... Assim, porque aí ela, né? Quando ela se examinava, não sei o que acontecia, que ela conseguia funcionar. Mas, no geral, ela ficava birosqueta das ideias.